Contraponto. Apresentação: Fabiano Brasil. Dez horas, 7 minutos, muito boa noite, muito bem-vindos ao nosso Contraponto da Rádio Guaíba, desta quinta-feira, 4 de junho de 2020, Contraponto para a Corém RS, o que nos move é cuidar da vida, onde a vida é a enfermagem. Corém RS, democracia, ética e transparência. Contraponto para FAMURS, é no município que tudo acontece. Contraponto para CREMERS, em ação pela saúde, e CIMERS, defender os médicos é defender a saúde. 10 horas, 8 minutos, a hora certa para Verte Saúde. Sua vida, nossos cuidados. Telefone 3284-1588. Contraponto de hoje vai falar sobre um tema extremamente interessante e que acomete milhares de pessoas no mundo inteiro. Junho é o mês mundial da conscientização da infertilidade. E o Contraponto de hoje recebe grandes especialistas desta área para conversarmos sobre o assunto. Por que isso acontece, como tratar, tem tratamento, não tem, o que dificulta, o que faz um homem ou uma mulher tornar-se inférteis, enfim. A gente vai conversar sobre isso hoje aqui no Contraponto com os convidados de hoje, Dr. Nilo Frantes, especialista em reprodução humana, responsável pelo nascimento do primeiro bebê com auxílio da técnica de maturação in vitro no Brasil. Também conosco o Dr. Dani Azenberg, ginecologista, obstetricia e reprodução humana. Participou do caso do primeiro bebê no mundo nascido de um útero transplantado de doadora falecida. Olha só. E também a doutora Simone Machello, ginecologista, obstetra e reprodução humana, especialista e histeroscopista. Acho que pronunciei certo, né? Daqui a pouquinho com eles nós vamos fazer o nosso contraponto de hoje. Nós temos marcado também, antes de conversar com os nossos especialistas do tema de hoje, daqui a pouquinho, um bate-papo rápido com o prefeito de Candiota, que tem um trabalho maravilhoso sendo desenvolvido, e conversando com o pessoal da FAMURS, o prefeito Adriano Castro dos Santos tem uma experiência que é a cidade protetora da vida. Em meio à pandemia do Covid-19, a situação não abalou o município, mas o país, não só o município, mas o país inteiro. E a administração tomou medidas que visam combater ao máximo a chegada e a propagação do vírus em Candiota, buscando ser uma cidade protetora da vida. E aí tem uma série de ações que foram feitas que a gente vai ouvir daqui a pouquinho do prefeito Adriano Castro dos Santos, prefeito de Candiota, aqui no nosso Contraponto, na abertura do nosso programa. E depois vamos seguir com esse tema que é extremamente importante. Junho, o mês mundial da conscientização da infertilidade. O Contraponto está acessível para você em AM 720, FM 101.3, no aplicativo da Guaíba. Você baixa lá na sua lojinha de aplicativos no celular. Você também nos acompanha no youtube.com/Rádio Guaíba Oficial, no facebook.com/Rádio Guaíba Oficial, o Instagram e o Twitter, @RD Guaíba Oficial. Quer seguir o apresentador, @Fabiano Brasil Oficial no Instagram e F Brasil Real no Twitter. E é claro, no mundo inteiro, pela internet, www.guaiba.com.br. É claro que hoje não só o site, mas o Facebook e o YouTube também disponibilizam esses canais para você nos acompanhar. A produção é de Giovanni Gaforelli e de Pedro Alt. A mesa de áudio dele, do senhor Daniel Zucco. Sorridente, Zucco? Tá feliz da vida? Tá bem? O café tava maravilhoso hoje. Tá sempre de boa, é verdade. Porque nossa conversa de bastidores ali, eu vou deixar aquela. Foi boa aquela ali. Grande Daniel Zucco na nossa mesa de áudio. A central técnica é de Rafael Baldez e a coordenação de central do Davis Rodrigues. Muito boa noite a todos, muito bem-vindos. Eu sou o Fabiano Brasil e esse é o Contraponto da Rádio Guaíba desta quinta-feira, 4 de junho de 2020.
10h11:30, contraponto para a Corém RS, o que nos move é cuidar da vida, onde a vida é a enfermagem. Corém RS, democracia, ética e transparência. Lembrando que você pode baixar o aplicativo do Corém RS no App Store ou no Play Store. Corém RS, o que nos move é cuidar da vida. Sabemos que uma pandemia não escolhe hora nem lugar para acontecer. Mas o que já podemos ver é que os médicos sabem onde devem estar quando isso acontece, ao lado de cada paciente. Desde a escolha do curso até o exercício profissional da medicina, são anos de estudo constante. E agora, apesar das dificuldades, as notícias mostram o quanto seus esforços estão dando certo. Porque para o CREMERS, lugar de médico é onde a vida mais precisa. A hora certa no contraponto sempre para a Verde Saúde, 10h12. Sua vida, nossos cuidados, telefone 3284-1588. Para a FAMURS, o maior patrimônio é a vida. Fique em casa, a FAMURS, a Casa dos Municípios, entidade que representa as 497 prefeituras do Rio Grande do Sul. Presidente Hildo Freire, Superintendência de Verno Miller, coordenação geral do corredor José Escorsato, corredor porque ele corre na Orla do Guaíba, evidentemente sempre aparamentado com todas as EPIs necessárias, todo o protocolo. Direção de comunicação de Voltaire Santos, FAMURS, é no município que tudo acontece. E contraponto também para Simers, defender os médicos é defender a saúde. Amanhã a pauta é uma sugestão da FAMURS, as mulheres na política. Foi lançada uma campanha na quarta-feira e a gente vai falar sobre isso também aqui no Contraponto. Hoje, portanto, nós teríamos aqui a presença do prefeito de Candiota. Nós não estamos conseguindo contato. Certamente amanhã ele entra conosco antes do programa. E só para não deixar passar, o que Candiota fez? Foi o primeiro município a suspender as aulas presenciais na rede municipal de ensino, uma medida que foi adotada antes mesmo do governo trazer isso como um decreto estadual. Também o decreto de toque de recolher a partir das 22 horas em todo o território municipal, exceto para as pessoas que deslocam-se de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. Criou uma central de arrecadação para auxílio às pessoas atingidas direta e indiretamente pela pandemia. Distribuição de mais de 13 toneladas de alimentos às famílias atingidas também pela pandemia. Equipe à disposição da comunidade para cadastro no auxílio emergencial. Aprovação via projeto de lei de 3 horas máquinas por família rural para limpeza de açudagem, totalizando mais de 400 horas de trabalho e uma série de outras ações extremamente interessantes. Além de reduzir o valor da parcela de pagamento de precatórios de 127 mil para 61 mil, arredondando. É um pouquinho mais do que isso. Parabéns ao prefeito Adriano Castro dos Santos, lá de Candiota. Amanhã a gente espera o prefeito antes do programa, no programa, mas antes de entrarmos no tema que será as mulheres na política, porque temos poucas mulheres na política, é o tema de amanhã aqui no Contraponto com o pessoal da FAMURS. Eu dou boa noite aos meus convidados, sou honradíssimo em receber esse time de especialistas para falar sobre o mês mundial da conscientização da infertilidade. Eu tenho certeza que os meus convidados, o Dr. Dani e também o Dr. Nilo, estarão em coro comigo. Vamos começar, até pelo nosso cavalheirismo, com a doutora presente conosco aqui no programa, né? Vamos começar com as mulheres. Como os três nunca estiveram no programa, os três são estreantes, os três não tem aquela coisa de começar com quem estreia. Eu sempre começo com quem nunca esteve. Hoje os três nunca estiveram, mas espero que seja a primeira de muitas oportunidades. Doutora Simone Machello, muito obrigado pela presença aqui no Contraponto. Junho, mês mundial da conscientização da infertilidade, e é algo que realmente chama atenção, porque a infertilidade ela atinge 15% da população, segundo a OMS, e obviamente que 1 em cada 5 casais tem problemas para engravidar e precisam de ajuda especializada. É isso mesmo, doutora? Muito boa noite, bem-vinda ao Contraponto na Rádio Guaíba. Muito boa noite, muito obrigado, Fabiano, pelo convite. Sim, é isso mesmo, essa é a estimativa, né? Em torno de 15% dos casais vão ter alguma dificuldade para engravidar. Então, isso tem se tornado um problema realmente de saúde, né? Quase que saúde pública, requerendo um auxílio, né, das clínicas que vem conseguindo contornar a imensa maioria das dificuldades e levando então à realização do sonho dos casais.
Muito bem, doutora, muito obrigado. É só o início, a gente vai conversar muito no programa de hoje. Aliás, eu coloquei o WhatsApp também à disposição, 5199-388-7532. Você manda a sua mensagem pelo WhatsApp, a sua pergunta, enfim, fique à vontade. O programa é seu. Contraponto hoje falando sobre infertilidade, nesta noite de quinta-feira. Vou começar agora aqui, vou trazer para o nosso bate-papo e falar da... Bom, eu fiquei aqui lisonjeado quando vi a experiência de cada um dos nossos convidados, né? Dr. Nilo Frantz, especialista em reprodução humana e responsável pelo nascimento do primeiro bebê com auxílio da técnica de maturação in vitro no Brasil. Experiência não lhe falta, né, doutor? E obviamente que não foi por acaso que chegamos até o senhor, porque o senhor é uma das autoridades nesse tema. Muito obrigado pela presença, muito bem-vindo. Imagino a sua felicidade em saber que temos um mês mundial da conscientização da infertilidade humana. Boa noite, bem-vindo, doutor. Boa noite, é um prazer estar aqui, agradecendo também o convite do seu programa, da Rádio Guaíba, e obviamente comemoramos esse dia tão auspicioso, e também não medindo esforços para que cada dia a gente melhore um pouco mais as nossas tecnologias, as tecnologias mais modernas que são aplicadas aqui no sul do país. Em contato então com o mundo da reprodução, a gente tem trazido tanto para cá como para São Paulo o que tem de mais moderno dentro dos tratamentos, dos diagnósticos e tratamento da infertilidade feminina, e também não esquecendo da masculina, porque a infertilidade é conjugal, né? Então sempre se aborda os casais. A mulher é responsável por uma parte da infertilidade. Os homens participam cada vez mais com problemas de infertilidade, de forma que nós debruçamos muito sobre esse conjunto e sobre essa especialidade que trata da vida. E isso é muito bonito. Nós somos médicos que tratamos da vida. Muito bem, doutor, muito bem-vindo, muito obrigado, lisonjeado com a sua presença aqui no Contraponto. E por fim, nas apresentações, doutor Dani Azenberg, muito obrigado pela presença, muito bem-vindo, doutor. E eu li alguma coisa, e o doutor Nilo falou agora também sobre isso, eu sou um curioso em todas as questões que envolvem o nosso programa, e por isso que a gente traz para cá, para o nosso debate, de que nesse percentual que o doutor Nilo colocou, as causas elas se dão, na maioria das vezes, 40% por, entre aspas, culpa do homem, 40% por culpa da mulher, 10%, aliás, 15% por ambos e 5% por causas que não se chega a uma conclusão do porquê. É por aí, eu estou falando bobagem, doutor? Muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Fabiano, boa noite aos ouvintes da Rádio Guaíba. Eu estou aqui em São Paulo, é um prazer poder participar aí junto com vocês, principalmente junto com o Dr. Nilo e a doutora Simone, que são grandes especialistas aí no assunto, e a gente espera aí contribuir para esclarecer a maioria das dúvidas dos ouvintes. Então, você está certíssimo, como o Dr. Nilo colocou, a infertilidade ela é democrática, né? Mais ou menos metade das vezes o problema está nos homens, metade das vezes nas mulheres, e 20% das vezes tanto o homem quanto a mulher tem algum problema, e por isso que a gente sempre investiga o casal, mesmo que a gente já saiba de antemão que algum dos dois tem algum problema para engravidar. E uma outra coisa que é bacana a gente destacar, que a fertilidade do passado não garante a fertilidade do futuro. Muitas mulheres hoje têm postergado, às vezes, a primeira gravidez ou o segundo filho, e às vezes essa espera pode prejudicar muito que aconteça essa segunda gestação, mesmo a primeira gestação. Então a gente fica muito feliz de um mês dedicado à fertilidade, para que as pessoas lembrem disso e se programem para constituir uma família. Isso é muito importante. Muito bem, doutor Dani, muito obrigado pela presença aqui no Contraponto. Vai ser muito legal poder discutir esse tema tão importante com vocês, e também levando dos nossos ouvintes as perguntas, as questões para vocês, que eu sempre costumo dizer que acaba virando uma consulta online aqui, todo mundo tirando suas dúvidas aqui no Contraponto da Rádio Guaíba. Apresentados os nossos 3 convidados de hoje, doutor Nilo Frantz, o doutor Dani Azenberg e a doutora Simone Matiello.
Muito bem. O prefeito de Candiota conseguiu ali, depois do intervalo às 10h30 a gente volta com ele para só trazer essa questão que tem a ver também a questão da saúde e esse momento aí da cidade de Candiota e o prefeito sendo reconhecido por essas ações todas. Então às 10h30 a gente traz também essa entrevista de uma pausa para os nossos convidados, mas a gente vai falar um pouquinho ainda nesse bloco, dá para falar um pouco, e eu quero começar justamente perguntando aos três. E aí vamos colocar, como a gente não estamos nos vendo, estamos no nosso estúdio virtual, vocês no estúdio virtual e eu aqui no estúdio real, mas tendo vocês junto comigo. Quem olha na live e vê o estúdio vazio, eu fico triste, porque eu tô acostumado a ter o estúdio sempre cheio. Mas faz parte da nossa atualidade, como falávamos fora do ar, eu e o Dr. Nilo. Estamos todos apresentados pessoalmente, né, Dr. Nilo? Através do Skype hoje. Mas, de uma forma assim, gostaria que cada um falasse pra gente nesse início de programa. Existe um fator principal, que é o campeão do porquê de que as pessoas tenham essa infertilidade nesses 15%? Acho que sim. Existe, vamos chamar de um denominador comum, assim. A gente fica arrepiado quando uma mulher que não tem filho chega na clínica com 42, 43 anos de idade. E, infelizmente, o Dani é professor da universidade. Eu queria fazer só um pequeno reparo. O professor Dani Eisenberg, ele não é o que ajudou nesse caso, ele é o mestre, e foi publicado no Lancet o trabalho dele e da equipe dele na USP, do primeiro bebê com transplante uterino, utilizando a doadora do útero em cadáver. Sensacional isso, né, doutor? Isso colocou o Brasil numa ciência dentro da reprodução humana num nível, no maior ápice que tem. A comprovação disso, embora nós tenhamos alguma bronca com a revista Lancet, que aí fez uma sacanagem, o meu juízo sobre o Brasil, foi se meter a falar sobre o Brasil, que eles não conhecem, mas eles são reconhecidamente, a Lancet só consegue publicar na Lancet coisas muito espetaculares, porque é uma revista de um peso muito elevado. O Dani até eu pediria que depois ele falasse um pouco sobre isso, sobre a experiência dele, porque é uma coisa ímpar e que nos estimula. Depois da transferência, depois do transplante de um útero, um bebê nascido vivo, nessas condições, nós podemos dizer que o Brasil já tem tecnologia para engravidar todas as mulheres, mesmo as que não têm ovário e que não têm útero. Bom, isso nós podemos voltar a falar, porque isso também não é o nosso dia a dia. Eu volto à pergunta para responder o seguinte: sim, existe uma coisa que é brutal, que é a mulher, a fertilidade, em média, termina nas mulheres em torno de 41, 42 anos. Somente 2,5% da população hoje tem mães de mais de 40 anos. O que mostra, a estatística já mostra que as mães depois dos 40 anos não engravidam mais, engravidam muito pouco, esporadicamente. E nós temos que trabalhar e fazer com que essas mulheres consigam gravidez. Isso torna as coisas um pouco mais complexas, mas passíveis, sim, de tratamento e de resolução na maioria dos seus casos. Mas, diferentemente do homem, o homem chega num consultório que eu diria que o homem engravida até depois de morto. Tem 70 anos, ele morreu, e retirar nos próximos minutos o espermatozoide do testículo dele e fizer uma fertilização num óvulo, ele ainda é capaz de reproduzir. Quer dizer, o homem não termina a sua fertilidade, não que não tenha problema com a idade, mas ele terá espermatozoides até potencialmente não termina nunca, vai terminar com a morte dele. Óbvio que eu não estou falando aqui que um homem de 105 anos deva ter filhos, óbvio. Mas não a mulher também, né, a mulher, uma meia dúzia de anos antes de entrar em menopausa, ela já praticamente não engravida mais. E quando engravida, ela aborta muito, porque os óvulos já não têm potencial. Nós vamos voltar a falar sobre isso para não me estender demais. Então, Fabiano, existe sim uma coisa extremamente comum, que é a mulher
aos 40 e poucos anos para engravidar. Essa questão da idade ela é importante. Mas tem saída também, doutor Dani? A gente, além dessa questão da idade, na verdade o que vem junto com essa questão da idade é a mudança dos hábitos com o passar das décadas, né? Se nós fôssemos olhar os livros antigos de obstetrícia, tem um conceito lá que chamava nubilidade. A nubilidade era a melhor idade para uma mulher engravidar. E nos livros antigos ela era dos 18 aos 22 anos. Isso mudou tanto que hoje em dia a Organização Mundial da Saúde diz que quando a mulher engravida antes dos 21 é gestação na adolescência. Nesse mesmo livro que falava que era bom era engravidar bem cedo, falava que a mulher que engravidava depois dos 28 era chamada de gestante idosa. E hoje em dia, aqui no Brasil, a média dos casamentos é 26, 27 anos. E aí as pessoas casam e elas não querem ter filho logo em seguida, querem curtir a vida a dois. E aí muitas vezes quando elas resolvem que chegou a hora de ter o filho, já passou da hora de ter o filho. Então, muitas vezes o que a gente vê é não só a idade, com certeza, né, eu acho que é o maior fantasma do especialista em reprodução assistida, mas ela vem associada à mudança dos hábitos que a gente tem visto aí ao longo das décadas. Muito bem, doutor. E doutora, em cima a gente falou dessa questão da idade. Que outros fatores despontam como os principais para a infertilidade hoje? Então, além dessa mudança, né, social da mulher, que, enfim, postergou esse projeto da maternidade, não abriu mão, mas postergou, tem as mudanças de hábitos de vida, né? As pessoas mudaram muito os hábitos de vida e isso traz alguns prejuízos para a saúde reprodutiva. Então, tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, drogas, exposições, outros alimentos, né, industrializados, muitos produtos químicos, conservantes, enfim, isso vai trazendo um prejuízo da saúde de uma forma geral e isso pode impactar na qualidade, né, dos gametas, na qualidade do sistema reprodutivo, com aumento de doença sexualmente transmissível, pelo aumento das exposições sexuais, pelo aumento do número de parceiros, isso traz também, sem dúvida, um impacto na possibilidade, ou aumenta as dificuldades em relação ao processo reprodutivo. Muito bem, daqui a pouco já teremos perguntas também. Já tem aqui perguntas para vocês, daqui a pouco a gente já vai fazer. 10h29, nós temos nosso primeiro intervalo agora às 10h30, na volta vou conversar com o prefeito de Candiota, mas são alguns minutos, vou pedir licença para os nossos convidados, mas fiquem aí plugados que nós vamos bater só um papo com o prefeito para saber essa questão lá desse trabalho que está sendo feito em Candiota quanto à saúde, e a gente vai voltar a falar desse tema tão importante hoje. Estamos falando sobre o mês mundial da conscientização da infertilidade com 3 convidados de altíssimo nível. Eu realmente estou muito curioso e vou questionar depois também ao doutor Dani, porque olha, esse caso é um caso, acredito eu, quase que até então era inédito, o doutor Nilo acabou colocando, mas é um caso que me chamou muito a atenção, né? O primeiro bebê no mundo nascendo de um útero transplantado de uma doadora falecida. Imaginou uma coisa dessa, cara? O que é a tecnologia da medicina? Então a gente tem que aplaudir isso, porque é como falou o doutor, a gente está falando de vidas aqui. 10h30, marca o sinal eletrônico da Guaíba, contraponto com a hora certa para Verte Saúde, sua vida e nossos cuidados. Telefone 3284-1588. Contraponto para Simers, defender os médicos é defender a saúde. FAMURS é no município que tudo acontece. Corém, o que nos move é cuidar da vida, onde a vida é a enfermagem. Corém RS, democracia, ética e transparência. E Cremers, em ação pela saúde. Intervalo e já voltamos com mais Contraponto. Coronavírus, o que você precisa saber? Pesquisas têm apontado que a utilização de máscaras caseiras impede a disseminação de gotículas expelidas do nariz ou da boca do usuário no ambiente.
garantindo uma barreira física que vem auxiliando na mudança de comportamento da população e diminuição de casos. Nesse sentido, sugere-se que a população possa produzir as suas próprias máscaras caseiras, utilizando tecidos que podem assegurar uma boa efetividade se forem bem desenhadas e higienizadas corretamente. Coronavírus, o que você precisa saber? Uma campanha da Rádio Guaíba. Oferecimento Panvel. Dica Bem Panvel. Baixe o nosso app e hashtag Fique Bem. Uma pandemia não escolhe hora nem lugar para acontecer. Mas nós, médicos, sabemos onde devemos estar nesse momento. Ao lado dos nossos pacientes. Desde a escolha do curso até o exercício da medicina, são anos de estudo constante. E agora, apesar das dificuldades, as notícias mostram o quanto nossos esforços estão dando certo. Porque lugar de médico é onde a vida mais precisa. Cremers, em ação pela saúde. Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos, de qualificação profissional, oferecidos por instituições públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Você sabia que mesmo durante a crise do novo coronavírus, as doenças cardíacas continuam sendo a principal causa de morte em todo o mundo? O coração não espera o fim da pandemia. Por isso, não descuide das suas consultas e exames. O Instituto de Cardiologia tomou todas as providências para se manter seguro do vírus e pronto para atender você e sua família. Não deixe o seu coração para depois. Agende sua consulta ou exame pelo telefone 51-3230-3600. Instituto de Cardiologia, Hospital do Coração dos Gaúchos. Você está ouvindo Contraponto com Fabiano Brasil. Dez horas 34 minutos, voltamos com contraponto para a Corém RS, o que nos move a cuidar da vida, onde a vida é a enfermagem. Corém RS, democracia, ética e transparência. FAMURS é no município, acontece em ação pela saúde. Simers, defender os médicos é defender a saúde. A hora certa, 10 horas 34 minutos, para a Verde Saúde, sua vida e nossos cuidados. Telefone 3284-1588. Mais uma vez, o Ministério da Saúde acabou trazendo somente agora, às 10 horas e 31 minutos, as informações, o balanço do Covid-19 no Brasil. E já está em radioguaíba.com.br, está lá no portal para você. Covid bate mais um recorde, mata quase 1,5 milhão de 1.500 pessoas, não 1,5 milhão, mais de 1.500 pessoas no país em 24 horas. Em 100 dias, a doença provocou 34.021 óbitos e infectou 614.941 pessoas. O país supera a Itália e já é o terceiro com maior número de fatalidades. É lamentável, né, que tenhamos esse número ainda dessa forma. Em contrapartida disso, o Ministério da Saúde informa que 254.963 brasileiros já foram recuperados e outros 325.957 seguem em acompanhamento. É muita gente, né? Daqui a pouco tem outra informação importante que é passada aqui pelo nosso departamento de jornalismo. Já está na linha para conversar conosco, o prefeito de Candiota. Daqui a pouco a gente volta com a pauta de hoje. Hoje falando sobre o mês mundial da conscientização da infertilidade. Tenho a honra de receber no contraponto de hoje especialistas desta área, referências em todo o nosso país. Dr. Nilo Frantz, Dr. Dani Eisenberg e também conosco a doutora Simone Matiello. Na linha para conversar conosco no contraponto, eu anunciava no início do programa, não conseguimos contato, agora conseguimos. Prefeito de Candiota, Adriano Castro dos Santos. A gente falava aqui
sobre a cidade protetora da vida e todas as atividades que foram feitas de prevenção contra a disseminação do coronavírus. E convenhamos que é um grande título, não é, prefeito? Cidade Protetora da Vida, tudo bem? Muito boa noite, bem-vindo à Rádio Guaíba, bem-vindo ao Contraponto, prefeito de Candiota, Adriano Castro dos Santos. Tudo bem, tudo bem. É um prazer para nós estar participando desse programa tão importante aí, nessa rádio tão importante. Um momento de dificuldade, é claro que todos nós passamos, né? O que nos levou também a definir esse título de Cidade Protetora da Vida, das medidas todas que foram necessárias de serem tomadas nesse processo, principalmente por cuidar realmente da vida das pessoas, né, Fabiano? Esse é o momento, e esse momento não dá para se deixar passar. Então, qualquer medida tomada, ela tem que ser atemporal, ela tem que se antecipar, né? Por mais que ainda seja um vírus que não tenha remédio nem vacina, né? Nesse momento ainda indicada é só tratamento, no caso, para o combate, né? E o isolamento social, que nós temos praticado bastante aqui. São várias medidas, né, prefeito, que o senhor adotou, e eu acabei trazendo quase todas aqui na abertura do programa, porque de fato o mais importante nessa corrida para evitar a disseminação era ter começado antes a prevenção, e foi que a cidade de Candiota fez. Qual das atividades, e várias foram, o decreto de toque de recolher, foi o primeiro município a suspender aulas presenciais, a criação de uma central de arrecadação, qual foi desses pontos todos aquele que o senhor destacaria que foi o principal motivo de Candiota ter bons números nessa questão em relação ao coronavírus e principalmente ter esse título aí de Cidade Protetora da Vida, prefeito? A população se conscientizou bastante, sabe? Nós temos uma situação aqui que é por causa das usinas térmicas, então a nossa vocação é a geração de energia térmica carvão, o que traz muita população itinerante. Inclusive nós tínhamos um grupo de chineses aqui que estavam desmobilizando de uma obra. E nesse cenário, naquela semana ali entre o dia 10 de março e até o dia 16 do nosso decreto, Candiota já teve um caso suspeito, uma das primeiras cidades do interior aí também com caso suspeito. E nós fizemos um debate muito importante com a comunidade que nos levou a gerar esse título do município. Porque os próprios comércios locais se colocaram na situação de já estarem fechando antes mesmo de eu emitir o decreto, sabe, Fabiano? E essa medida antecipada de contingenciamento, fechamento das escolas, nos ajudou muito nesse processo. Logo depois aconteceu um fato que é conhecido de todo o estado, que foi o acometimento da cidade de Bagé dentro da Santa Casa, que é a nossa referência de saúde aqui da região, para Candiota. E a maior parte da nossa mão de obra vem da cidade de Bagé. Os próprios servidores públicos do município de Candiota, os funcionários da saúde do nosso município. Então a gente reduziu no nosso decreto também interno a vinda desses servidores. Reduzimos em mais de 50% efetivo da prefeitura, fechamos secretarias, né? E entramos para dentro das empresas também dizendo, olha, vocês montamos o COI municipal, né? O comitê, e o COI passou a visitar as empresas e dizer, se um funcionário for contaminado de coronavírus, a empresa fecha, né? Não é uma decisão isolada do prefeito, mas é uma situação grave de saúde que nós temos que combater. E houve essa conscientização, foi reduzido o efetivo também das empresas de geração local, né? A cimenteira que nós temos aqui também, as mineradoras, e acho que essa mobilização, esse sentimento de solidariedade do povo, de contribuir com o próximo, nos ajudou muito em a gente não ser acometido. O caso estava aqui, a 42 quilômetros da cidade de Candiota.
e nós não tivemos nenhum caso no município. Eu digo que nós herdamos um, porque era uma moradora de Candiota, uma trabalhadora da usina aqui, da usina termoelétrica Presidente Médici, né, que vinha de uma viagem de férias e foi detectado coronavírus na cidade de Pelotas, onde ela possui familiares. Então ela nem chegou a vir no município. E na estatística entrou para nós porque ela tinha residência e domicílio no município de Candiota, mas nem chegou a ter contato com a nossa população, e agora, graças a Deus, está curada, né? E Candiota segue agora, nesse momento, tem 3 casos suspeitos e esse caso confirmado que aconteceu dessa maneira e nessa situação. Que bacana, presidente. Parabéns, prefeito. Parabéns pelas iniciativas. Eu vi que são uma série de medidas que o prefeito adotou, e algumas de forma antecipada. Eu falava há pouco também da questão dos precatórios, uma diminuição de parcela de menos da metade, ou seja, um número super significativo para que pudesse ser investido justamente na questão da saúde. Parabéns, prefeito. Vamos conversar mais vezes com mais tempo aqui no Contraponto para falar sobre isso. Estamos falando hoje também de saúde. O tema do Contraponto hoje é o mês mundial da conscientização da infertilidade, mas vamos voltar a falar mais vezes com o prefeito e saber de todas essas ações que foram feitas a fim de evitar a disseminação do coronavírus. Prefeito de Candiota, Adriano Castro dos Santos, parabéns, prefeito. Volte sempre ao Contraponto. Muito obrigado, foi um prazer, um abraço a todos os ouvintes, e a gente está à disposição sempre que for necessário, viu? Canal aberto sempre aqui. Muito obrigado, prefeito. Obrigado, foi um prazer. Obrigado, prefeito de Candiota, Adriano Castro dos Santos, conversando conosco, falando sobre essas medidas todas que foram adotadas. E também eu quero só trazer aqui a informação que também saiu agora, Departamento de Jornalismo da Rádio Guaíba trazendo pra gente. 8 dias após a sanção do socorro a estados e municípios, o presidente Jair Bolsonaro autorizou a abertura de um crédito extraordinário para efetivar a liberação de 60 bilhões aguardados por governadores e prefeitos para fazer frente aos gastos durante a pandemia do coronavírus. A medida provisória aparece em edição extra do Diário Oficial da União. No Rio Grande do Sul, a verba é necessária para quitar os salários de abril do funcionalismo público. Até agora, só receberam na íntegra os servidores com vencimento líquido de R$4.000. Já a folha de maio segue sem previsão exata de ser quitada. A previsão é que a primeira das 4 parcelas seja repassada até 9 de junho, portanto, na próxima terça-feira. Esse é o prazo que o Tesouro Nacional solicitou para conseguir operacionalizar o pagamento. As demais prestações devem ser repassadas a cada 30 dias. Muito bem, muito obrigado. Tudo isso já em radioguaíba.com.br. Obrigado ao prefeito de Candiota. Vamos voltar ao nosso tema, que é essa questão importante e de um mês tão fundamental para isso. E eu tenho algumas informações, mas eu gostaria que vocês me trouxessem isso. O porquê o mês de junho é o mês mundial da conscientização da infertilidade. Queridos convidados de hoje, especialistas, referências nacionais no tema da infertilidade, do qual tenho a honra de receber aqui no Contraponto, Dr. Nilo Frantes, Dr. Dani Eisenberg e doutora Simone Matiello. Por que o mês de junho? Podem ficar à vontade. Fala, Dani. Vem logo depois do mês das noivas. Ah, é por isso? É por isso mesmo ou não existe um motivo específico? Não, na verdade, nós temos uma comemoração que é o nascimento do primeiro bebê de proveta, que, se não me falha a memória, foi 28 de junho, uma coisa assim. Não sei exatamente a data, porque já faz 42 anos, né? Mas foi que inaugurou a primeira vez, através de 2 médicos ingleses, Steptoe e Edwards. E o Edwards era biólogo, o Steptoe era laparoscopista, era um homem que fazia laparoscopia, tinha um tubinho e olhava para dentro da barriga. Na época, isso era em 42, isso era uma coisa incrível, ninguém acreditava que isso era possível. Então, eles conseguiram, depois de mais de 200 tentativas de fertilização in vitro, conseguiram uma gravidez que foi se alojar nas trompas, de uma gravidez fora do útero, chamado gravidez ectópica. E só posteriormente conseguiram, então, uma gravidez
dentro do útero normal, do qual nasceu uma menina chamada Heloise Brown. Isso foi no mês de junho. Então, dali se comemora, tem várias datas, várias comemorações em cima disso, inclusive nos congressos que se vai no exterior, com alguma frequência. Essa moça, uma senhora de 42 anos, agora deve ter 78, isso aconteceu, nós estamos 42 anos. Por pouco não tem meia idade, eu tenho 43, doutor. Então fez 43 agora. Então, é dali que surgiu esse evento. Depois disso, pouco tempo depois, nos Estados Unidos, nasceu outro bebê, depois nasceu na França. São tudo pessoas muito famosas que fizeram esse serviço, muito famosos, porque eles tinham times muito bons que trabalhavam. Eu queria fazer uma referência, que nós criamos um time muito forte aqui em Porto Alegre, que se estendeu agora para São Paulo, que é capitaneado pelo Dr. Dani em São Paulo e pelo Dr. Ricardo Oliveira, que é um imunologista famoso no Brasil, e que nesta pandemia toda eu não posso mais ir a São Paulo nesse momento, mas nem preciso tanto, porque o Dr. Dani Eisenberg, o Dr. Ricardo e mais um time que nós criamos de biólogas, de pesquisadores. E eu queria também mostrar como que a reprodução humana não é uma coisa muito é muito repetitiva, sim, mas ela é embasada em muita ciência. Nós temos pesquisadores, por exemplo, nós temos o Dani é graduado dentro da Universidade da USP, a Simone tem mestrado. Nós temos duas pessoas que têm pós-doutorado na nossa clínica, tem pós-doutorado em São Paulo, então, e trabalhamos com pesquisa e aprofundamos muita pesquisa. E o primeiro bebê que nasceu por fertilização com maturação in vitro foi o fruto dessas pesquisas que a gente conseguiu desenvolver. Nós chegamos antes da Inglaterra, inclusive. Nosso bebê nasceu antes dos ingleses terem os bebês dessa metodologia. Depois o mundo começou a fazer isso. Mas no Brasil, ainda hoje, isso é um feito bastante extraordinário ainda. De forma que muitas coisas acontecem, mas tem muita pesquisa, tem muito trabalho científico. Nós trabalhamos com pesquisa em modelo animal também, em centros de veterinária, e aí vem os pós-doutorados, que aprofundam muito a pesquisa e que é transportado depois esse conhecimento para a parte humana, né? Agora, doutora, tem muitas perguntas, né, em cima disso. A gente tem vários ouvintes aqui que estão mandando questões. Por exemplo, aqui a Eduarda, que é da Cidade Baixa, pergunta: depois dos 40 anos, é obrigatório um acompanhamento de especialistas para engravidar? Posso responder? Pode, com a vontade, doutor. Não é obrigatório. É como o doutor Nilo falou, depois dos 40 anos a gente sabe que o processo é mais difícil, né? As mulheres com mais de 40 anos, elas demoram mais tempo para engravidar. Quando engravidam, tem mais chance de abortar e tem mais risco de nascerem crianças com algum problema. E muitas não conseguem engravidar, então não que seja obrigatório, mas as dificuldades são maiores, tem mais chance dessas pessoas com mais de 40 anos precisarem de algum auxílio para engravidar. Outra questão. Deixa eu só. Pois não, doutor. Destacar, Fabiano, para quem está escutando, porque muitas vezes as pessoas veem na mídia mulheres com muita idade e que engravidam e que parece que é um processo fácil, né? A gente tem algumas pessoas que às vezes acabam utilizando óvulos de doadoras e isso acaba trazendo uma ideia incorreta. É importante a gente destacar para a nossa audiência que a mulher com mais de 40 anos, ela perde 90% da sua capacidade reprodutiva. E enquanto uma paciente jovem tem 15% de risco de abortamento, uma paciente de mais de 40 anos tem 40% de risco de abortamento. Então, como a Simone colocou, é bem mais difícil de engravidar
e tem muito mais chance de perder caso ela consiga engravidar. Então, para uma paciente de 40 anos, se ela quiser tentar em casa, sem procurar ajuda, ela poderia tentar por até 3 meses. Depois disso, ela já deveria procurar a ajuda de um profissional, desde que ela soubesse que ela já não tem algum problema antes de começar a tentar, né? Outra pergunta aqui, primeiro deixa eu só verificar, o Claudiomir Alves dos Santos, boa noite, só na escuta aqui em Novo Hamburgo, abraços. O André Tubino Bortolã também nos acompanha, ele faz uma questão do coronavírus, aí não é o tema, André, peço desculpas, mas amanhã poderemos trazer essa questão dentro aqui da nossa programação. O querido Voltaire Santos, diretor de comunicação da FAMURS, também comentando aqui, estava acompanhando a entrevista do prefeito. A Simone Teixeira dando boa noite, o Paulo Hoff, boa noite, Rádio Guaíba, Fátima Cardonete Gal dando boa noite, Jairo Ribeiro dos Santos também acompanhando aqui, aplaudindo e dando nota 10 para vocês. Uma pergunta que está sendo feita aqui pela Maria Clara, não botou da onde? Vou fazer uma fertilização in vitro, vou engravidar na primeira tentativa ou ainda assim há percentuais disso não acontecer, doutores? Bom, isso é uma pergunta extremamente inteligente. Nós temos que pensar o seguinte: uma mulher um casal que tem 26, 28 anos, digamos menos de 32 anos, a possibilidade de engravidar em 6 meses é extremamente alta. No entanto, elas também falham. Agora, se essa mulher tem 40 anos, qual é a chance dela engravidar espontaneamente? Como já se falou, é mais devagar, demora mais e já tem mais, vamos chamar de comorbidade, que é uma coisa, essa comorbidade, a Simone já falou, são alterações, são processos inflamatórios, é a endometriose que as mulheres temem tanto, são doenças associadas, tem o fator masculino, você sabe, existe uma estatística mundial mostrando que a infertilidade masculina está galopantemente piorando. Os homens estão menos férteis do que eram há 20 anos atrás, e estão menos férteis que eram há 10 anos, e assim está indo. De forma que é um processo que o homem também, não tão vinculado à sua idade, mas vinculado aos seus hábitos de vida, a sua nutrição, a falta de atividade física rotineira, enfim, lifestyle. Resumindo tudo isso. Então, nós temos problema dessa ordem. Então, uma mulher que faz uma fertilização com 28, 29, 30 anos, por alguma razão, a chance dela engravidar é em torno de 50% por fertilização, colocando 1 ou 2 embriões. Se ela tiver 40 anos, isto cai para menos da metade, isto cai para 20%. Então, imagina, uma mulher tem 42 anos, qual é a chance dela engravidar? Se ela tiver óvulos ainda. Porque tem pacientes que aos 40 anos já praticamente não tem mais óvulos, a gente chama isso de reserva ovariana. Porque também esses hábitos e tudo que já se falou aqui levam a uma depleção maior dos seus óvulos. A pessoa que tem endometriose já diminui o número dos seus óvulos. E então, se ela chega aos 40 anos com poucos óvulos, talvez a chance por fertilização seja muito baixa, em torno de 15%, 20%. Cada caso tem que ser estudado melhor. Por outro lado, existem pacientes, são uma meia dúzia, 5 a 6% deles, que têm ovário policístico, que é um problema hormonal para elas na adolescência, tem muita espinha, muito acne, etc. Mas quando elas têm 40 anos, elas preservam mais seus óvulos ainda. Então, essas pacientes têm uma chance maior. Então, é muito difícil responder uma pergunta. Cada casal tem um nível, tem uma estatística e uma chance de engravidar, desde que o serviço de infertilidade seja de excelência. Se não for de excelência, aí realmente fica tudo muito complicado. Responde aí, pode seguir, doutor. Não, respondendo a pergunta da paciente, só complementando assim o que o Nilo falou, na verdade o ponto que a gente usa para estipular, né, essa expectativa que a gente tem de sucesso é a idade da mulher, né? Então a gente vai sempre dar uma expectativa de sucesso baseado na idade da mulher.
E que fique claro, essa expectativa nunca vai ser 100% e raras vezes vai ser 0% a chance de engravidar, né? Mas é claro, é evidente que principalmente a partir dos 35 anos essa taxa de sucesso vai caindo progressivamente e acentuadamente a partir dos 40 anos de idade. Pode falar, Dani. Eu queria só colocar um número, né? Porque muitos casais às vezes se frustram quando você fala que a chance não é 100% na primeira fertilização. Lembrando que na espécie humana, um casal fértil tem todo mês em casa uma taxa de gestação de 20%. Em 6 meses, em torno de 75%, e depois de 1 ano, em torno de 90%. Por isso que, mesmo que o casal seja jovem, depois de 1 ano tentando, já deveria buscar uma ajuda. Então, a espécie humana tem uma taxa de fertilidade que já é baixa. Então, se a gente está falando em 50%, 60%, a gente está falando aí 2 a 3 vezes mais do que um casal normal teria em casa todo mês, né? Então, isso eu acho que é muito importante a gente destacar que a espécie humana não tem uma boa fertilidade. E isso é importante na hora que você busca essa taxa de sucesso. E isso é muito dependente da idade do óvulo, porque quando você usa um óvulo de doadora para fazer o tratamento, você teria aí a mesma taxa de gestação de uma paciente jovem, independente da idade da mulher que vai receber aquele óvulo. Alguém quer complementar? Podem complementar. Eu acho que o trio aqui meio que liquidou esse assunto, porque a ovodoação é a grande saída para mulheres que não têm mais óvulos ou que então já não conseguem mais engravidar com seus óvulos. Como também o homem que não tem espermatozoide nenhum, isso não é frequente, o homem não tem espermatozoide, lá teve uma vamos falar o português que as pessoas entendem, teve uma cachumba, na adolescência fez uma orquídea, e essa orquídea torrou os testículos dele, ele pode não ter nenhum espermatozoide. Então ele pode recorrer a um banco de sêmen para manter a sua paternidade e ter sua família. Então a mulher também, se a mulher não tiver mais óvulos, e também existem mulheres com menopausa precoce com 28, 30 anos. E essas terão filhos com doação de óvulos de uma pessoa mais jovem. Parecido com ela, com todas as características de escolhas, de cuidados, esta mulher vai formar sua família. Muito bem, tá muito bacana o programa, com várias questões sendo abordadas. Quem mais aqui que entrou conosco? Tem mais perguntas, eu vou deixar para depois das 11, nós vamos até 5 para meia-noite com o Contraponto, tem um intervalo agora às 11 horas. Contraponto de hoje falando sobre o mês mundial da conscientização da infertilidade. Muitas perguntas aqui, a gente vai depois repassar após o intervalo. Estamos recebendo aqui no Contraponto de hoje grandes autoridades do assunto aqui no Contraponto na Rádio Guaíba, para a Corém RS, o que nos move a cuidar da vida, onde a vida é a enfermagem. Corém RS, democracia, ética e transparência. Contraponto para a FAMURS, é no município que tudo acontece. Cremers, em ação pela saúde. Simers, defender os médicos é defender a saúde. A hora certa, o sinal eletrônico da Guaíba vai marcar 11 da noite dentro de 25 segundos. Verde Saúde, sua vida, nossos cuidados. Fone 3284-1588. Olha só, tem uma pergunta aqui que já está chegando Deixa eu ver quem é. A pergunta é a seguinte: o que acha quais são os exames normalmente pedidos para avaliar a fertilidade? Essa é a pergunta que está chegando aqui da Maria Eduarda. Daqui a pouquinho os nossos convidados vão responder também essa questão aqui no Contraponto. 11 horas, intervalo e já voltamos. No programa O Mundo na Guaíba deste sábado, vamos falar a respeito do Japão, que diz que vírus está sob controle e anuncia a volta à normalidade. Angela Merkel é escolhida para liderar movimento para evitar recessão na Europa. Desafiando previsões, a China tem inovação e livre comércio.
Descoberto um planeta habitável, logo ali, na esquina da Via Láctea. E tudo sobre os distúrbios raciais que sacodem os Estados Unidos. O Mundo da Guaíba neste sábado, às 7:30 da manhã. Apresentação: Jurandir Soares. São mais de 90 anos dedicados a cuidar de pessoas. Os planos da Verte Saúde oferecem acolhimento humanizado e uma rede integrada de cuidados para você viver mais e melhor. Planos de saúde empresariais, coletivos e individuais, em diversas modalidades de cobertura. Consulte promoções com carência zero. Ligue agora 3284-1588 ou Rua dos Andradas 846, Centro de Porto Alegre. Verte Saúde. Sua vida, nossos cuidados. Um vírus veio mostrar ao mundo que somos todos iguais. Nós da APAI Porto Alegre precisamos da sua ajuda para continuar assistindo as famílias que necessitam de doações. Faça sua contribuição no Banco Banrisul, agência 100, conta corrente 060 717 034, dígito 2. Acesse as redes sociais da APAI Porto Alegre ou www.apaipoa.org.br. A APAI Porto Alegre agradece. Uma pandemia não escolhe hora nem lugar para acontecer. Mas nós, médicos, sabemos onde devemos estar nesse momento. Ao lado dos nossos pacientes. Desde a escolha do curso até o exercício da medicina, são anos de estudo constante. E agora, apesar das dificuldades, as notícias mostram o quanto nossos esforços estão dando certo. Porque lugar de médico é onde a vida mais precisa. Cremers, em ação pela saúde. Minuto Simers. O Simers condena de forma veemente a covarde agressão sofrida por uma médica obstetra em plantão no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas no dia 29 de maio. Qualquer ato de violência é injustificado e qualquer violência contra profissionais da saúde é um ataque à sociedade. O Simers vai atuar juridicamente e politicamente para que haja punição severa e prevenção a situações como essa. Esse ataque não será tolerado. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Com o apoio de Bolsonaro e Paulo Guedes, deputados federais voltaram a atacar direitos dos trabalhadores. Eles aprovaram na Câmara dos Deputados a medida provisória 936. Os patrões agora estão perto de reduzir salários e suspender o contrato de trabalho a hora que quiserem até o fim da pandemia do coronavírus. A decisão final será dos senadores a qualquer momento. Vamos mostrar a nossa força. Os senadores gaúchos precisam votar contra a MP da nossa miséria. Sim de bancários. Diga sim para quem defende você. Você está ouvindo Contraponto com Fabiano Brasil. Onze horas 4 minutos 21 segundos, a hora certa no Contraponto para a Verte Saúde. Sua vida, nossos cuidados. Telefone 3284-1588. Contraponto para Simers, defender os médicos é defender a saúde. Contraponto para a FAMURS, é no município que tudo acontece. Amanhã a pauta, a sugestão da FAMURS, será em relação às mulheres na política. Contraponto para Cremers, em ação pela saúde. E Corém, o que nos move a cuidar da vida, onde a vida é a enfermagem. Corém RS, democracia, ética e transparência. O Contraponto de hoje fala sobre o mês mundial da conscientização da infertilidade. Recebendo Dr. Nilo Frantz, uma das referências em reprodução humana no nosso país. Dr. Dani Eisenberg, também uma das grandes referências, ginecologista, obstetra e também especialista em reprodução humana. E a doutora Simone Matiello, também ginecologista, também obstetra e também especialista em reprodução humana. O ouvinte participa no 51-99-388-7532, é o WhatsApp da Guaíba. E também na live que estamos nesse momento disponibilizando no facebook.com/Rádio Guaíba Oficial. Franciele Frank dos Santos, boa noite. A pandemia de coronavírus pode vir a atrapalhar os procedimentos
de fertilização in vitro, como cancelamento do tratamento, por exemplo. O Paulo Roberto da Costa, boa noite, excelente pauta, abraços. Também aqui tem mais outras questões. A Maria Eduarda faz aqui, ó. Quais exames normalmente pedidos para avaliar a fertilidade e se adenomiose causa infertilidade? São 3 questões para vocês que estão conosco, meus queridos convidados. Doutora e doutores, fiquem à vontade. Quem vai? Escolha uma pergunta. Vamos começar pelo Covid. Eu vou começar então, vou falar um pouquinho do Covid, né, da pandemia. Perfeito. O quanto nos atrapalhou. Na verdade, ali em março, quando teve as medidas de isolamento, obviamente, né, estava todo mundo assustado e os pacientes também estavam preocupados com a situação, ainda estamos, né, mas naquele momento as incertezas, os medos eram maiores, então muitos pacientes acabaram postergando o tratamento, e nós também tivemos, num primeiro momento, uma restrição, mantivemos alguns casos que já estavam em andamento e alguns casos que eram urgências, né? Pacientes com idade avançada, com reserva diminuída, casos oncológicos, onde a postergação poderia prejudicar o resultado final do tratamento. E à medida que a situação foi se estabilizando e os pacientes foram se sentindo mais confortáveis, a gente, mais recentemente, está retomando aos poucos, obviamente, avaliando criteriosamente, caso a caso. O que a gente sabe até o momento, que aparentemente a infecção pelo coronavírus, ela não, as gestantes não são um grupo de risco, né? E também quando se contaminam, elas não cursam de uma forma mais grave a doença. Em relação ao feto, ainda alguma controvérsia, mas até o momento que se sabe é que não aumenta não aumentam as taxas de abortamento, nenhum relato de malformação até o momento. Alguns casos, né, ainda bem não tão claros em relação à transmissão vertical. Então, em relação à gestação e gestantes, uma certa tranquilidade até o momento. O Dani está em São Paulo, onde a situação está mais crítica, né? Depois ele pode falar em relação a São Paulo, mas aqui em Porto Alegre teve um momento onde a gente teve uma retração dos tratamentos, uma continuidade de uma forma bem criteriosa, em alguns casos, e sempre discutindo com os casais. A questão toda, Fabiana, assim, esse tratamento, os pacientes já têm uma ansiedade muito grande, né? Doutora. Oi. Deixa eu aproveitar que tem outra questão para a senhora, o André Tubino Bortolana, reprodução assistida, o quanto pode se gerar um ser mais resistente a doenças conhecidas, a vírus, enfim, mais resistente e poder desenvolver mais defesas, é possível isso, doutora? Doutor Nilo que gosta desse assunto, da parte imunológica, na verdade, não, a gente, assim, o que se faz hoje em dia, né, que eu tinha falado antes em relação à melhora da qualidade dos gametas, né, de óvulos, espermatozoide, preparando o casal para o processo, né, isso em relação à dieta, hábitos de vida, como o Nilo já tinha comentado hoje, e todos os cuidados durante o pré-natal, mas assim, uma técnica específica que vá tornar, né, o feto ou a criança resistente, ainda não temos essa expertise. Nilo, quer falar alguma coisa? Tu que gosta desse assunto? Eu acho que, não é que eu gosto desse assunto, esse é um assunto muito interessante. Quando a gente pensa que uma criança pode nascer com um cérebro mais desenvolvido, nós somos, o Homo sapiens sapiens ganhou do Homo erectus, dos Neandertais e de tantas outras tribos humanoides que o planeta produziu. Por que o Homo sapiens se desenvolveu? Porque as tribos do Homo sapiens habitavam, eles eram nômades, e habitavam os vales dos rios, e se alimentavam de frutos, de peixes e de plâncton. Isso significa que eles
ingeriam mais ômega 3 e o cérebro do Homo sapiens se desenvolveu mais e aí dominou o planeta. Isso é uma teoria bem aceita hoje. Então, se uma mãe vai gestar, nós podemos preparar essa mãe imunologicamente, a gente tem que cuidar dela para ver se ela não tem restrições para oferecer nutrientes para o bebê dentro do útero. E mais, nós temos que nutrir essa paciente. Então, o nosso centro, os nossos serviços, todos eles têm nutricionistas muito desenvolvidas que nutrem essa paciente na gravidez de forma que essas crianças tenham nutrientes melhores do que as mães que não se preocupam com isso. Com isso, o que a gente tem? Nós até falamos assim, o Dani está aqui para me ouvir, que crianças que tem mães que se cuidam dessa forma, passem no vestibular da USP e da URGS aqui em Porto Alegre. Então, é pelo menos um convite para o cuidado, para a saúde, para que esses bebês nasçam vigorosos, saudáveis e com o cérebro bem desenvolvido. Nós acreditamos nisso e há provas que mostram que isso é uma verdade. Vou comentar um pouco, então, recuperando o que a Simone falou, então o Covid para a gestante e para o bebê, o que a gente tem até aqui não é um quadro que assusta, pelo contrário, né? A gente não vê problemas nessa população específica das gestantes e mesmo para os recém-nascidos a gente não tem visto quadros muito graves, apesar de alguns relatos de infecção. A ouvinte tinha comentado quais são os exames básicos que a gente faz para avaliar a fertilidade. Então, no homem, o exame básico é o espermograma, e no espermograma a gente consegue avaliar quantos espermatozoides tem, quantos se movem e como é o formato desses espermatozoides, além de uma eventual presença de infecção. Nas mulheres, nós costumamos avaliar a quantidade de óvulos que ela tem, a reserva ovariana, como o Dr. Nilo colocou, como se tem algum problema no útero e se tem algum problema nas tubas uterinas. Importante também aproveitar esse momento para fazer um check-up da saúde da mulher. Então, se olhar se não tem nenhuma lesão no colo do útero pré-cancerosa, ou um câncer do colo do útero no início, e exame da mama para ver se ela também não tem nenhuma lesão suspeita de câncer de mama, já que muitas vezes os nossos tratamentos envolvem a utilização de hormônio. Em relação à adenomiose, seria aí uma invasão da camada que forra o útero por dentro, o endométrio, invadindo a camada do meio, chamado miométrio. Isso aumenta a contratilidade do útero e isso pode sim dificultar a gravidez. E teve um estudo chinês, comentando a pergunta do ouvinte, que se a gente poderia selecionar genes, é uma técnica que ainda é muito pouco específica. Esse relato que esse pesquisador chinês teria feito e que ele tinha colocado genes de resistência para o HIV em algumas crianças foi muito questionado. Ele não foi publicado em revista científica, então até aqui a gente não tem uma forma confiável de edição genética que a gente possa modificar os embriões. Outra questão aqui da Ana Paula Simeone. Primeira fertilização sem sucesso aos 35 anos, 2 embriões congelados. Hoje, com 38, fico em dúvida se captamos óvulos novamente antes ou se partimos para nova tentativa. Qual a sugestão dos doutores e da doutora? Eu começaria assim, eu acho que frente a uma falha, antes de uma nova transferência, pelo menos essa é a nossa rotina, tentaríamos entender a causa da falha, né? A gente imagina que exista um tripé, assim, onde está baseado o sucesso. Um deles é a qualidade do embrião, o potencial dele, a capacidade do útero de dar a esse embrião condições de ali implantar e se desenvolver, e que fatores relacionados às defesas dessa paciente, então ditos fatores imunológicos, não interfiram com esse processo de interação do embrião com o útero. Então, ali na clínica nós faríamos essa investigação para tentar entender a causa dessa falha.
tá? Antes de uma nova transferência. Pensando na idade da paciente, aos 38 anos, eu acho assim, a gente não tem certeza absoluta, né, que uma nova transferência, uma transferência desses embriões vai dar certo. Então, talvez fosse o caso de fazer uma nova tentativa, aí talvez acrescentando a análise genética dos embriões, antes de fazer essa transferência, se ela for postergar mais essa transferência, né? Então, essa é a minha opinião. Vamos ver o que os colegas acham. Eu acho que tem uma outra questão que tem que ser aventada. Quantos filhos esse casal quer ter? Se é o primeiro filho? Porque se ela engravidar aos 38 anos, na próxima vai chegar aos 41, e aí talvez não consiga mais. Então, talvez essa pessoa, além de fazer tudo que a Simone falou, ela deva ter um novo ciclo com mais embriões congelados, para que ela tenha uma possibilidade de gestar um bebê e ter quando esse bebê tiver 1 ano e meio, 2 anos, ela possa só transferir, nós chamamos de transferência, colocar mais esses embriões, em um embrião ou 2 congelados que ela tem guardado. Porque a gente sabe o seguinte, quando a gente congela um embrião, ele mantém a idade da paciente na época em que foi colhido, que ela forneceu esses óvulos para isto. Então, se uma mulher guarda, por exemplo, existe uma técnica de congelar óvulos para preservar a fertilidade, para quem não está preocupado em ter filho aos 34, 35 anos, deve congelar óvulos para guardá-los. E a gente congela, a gente frisa a fertilidade, a idade da paciente. A pessoa pode ter daí 45 anos, usar esses óvulos congelados e ter os filhos aos 45 anos. Isso existe naquelas mulheres que não têm parceiro, não estão casadas, não estão pensando, vai fazer mais um pós-doc, mais um pós não sei aonde, e ela, quando acordar, vai ter 45 anos, ela pode ter os óvulos congelados num número suficiente que lhe dê alguma segurança para que possa ter os bebês mais tarde com sua carga genética. Eu acho que um último ponto é que ela já colocou embriões a fresco e guardou, teoricamente, os que eram menos melhores. Então precisa ver qual que é a qualidade dos embriões que essa paciente guardou, porque muitas vezes para você avaliar qual é a real chance de gravidez que ela tem, né? Porque teoricamente ela já não engravidou com os melhores embriões a princípio que ela tinha. Isso somado realmente ao que o Dr. Nilo falou do número de filhos que ela pretende ter, mas eu também creio que uma nova estimulação você teria aí, e talvez como a Simone colocou, com a análise genética dos embriões, já que ela já tem 38 anos, eu acho que você poderia maximizar a chance de gestação dessa paciente. Mais 2 questões para vocês. A Maria Cristiane Lourenço Alves. Boa noite. Eu gostaria de saber se existem chances de engravidar naturalmente com as trompas ectasiadas e anoveladas ou só com fertilização in vitro. Outra questão da Franciele Franque dos Santos: quais indicações para a realização de biópsia do embrião? A técnica gera algum risco ao embrião? 2 questões para vocês também. Eu falei que era meio consulta, doutores e doutora, e assim a gente vai fazendo esse debate aí. Ótimo. Bom, em relação às trompas, pela forma como ela descreve, eu sempre brinco com as pacientes, né? A gente nunca vai dizer que é 0% a chance de engravidar, mas pela descrição delas, né? Pela descrição que ela faz em relação às trompas, eu diria que é muito difícil que ela consiga engravidar espontaneamente. A trompa, ela é fundamental para que o processo, que a gestação ocorra espontaneamente, né? Ela é a responsável pelo encontro do óvulo com o espermatozoide. Ela é nela e através dela, por ação dela, da trompa, que ocorre esse encontro. Se ela tem algum prejuízo na sua função, e pelo que ela fala, a trompa parece estar um pouco dilatada, ectasiada é um pouco dilatada, né? Então, provavelmente ela está obstruída. Na ponta da trompa, vamos dizer assim, tem uma franjinha que tem a capacidade de apreensão do óvulo, ela tem que pegar o óvulo. E se ela está obstruída, se ela está com a ponta grudada, vamos dizer assim, de uma forma mais grosseira, ela não tem essa
capacidade, né? E o óvulo fertilizado, o embrião, ele tem que passar por dentro da trompa para chegar no útero. Então, por essa descrição, eu diria assim, que é muito difícil que ela consiga engravidar espontaneamente, provavelmente ela vai precisar de uma fertilização in vitro. Mas às vezes a gente morde a língua, né? Pode acontecer uma gestação espontânea, não é zero a chance, mas eu diria que é muito pequena a chance dela. Precisa ver também essa paciente com as tubas alteradas. Então, quando a tuba está alterada, mas ela não está entupida, até poderia ocorrer uma gravidez, mas precisa ver se essa gravidez também não vai ocorrer na tuba, né? A chamada gestação ectópica, que é uma causa importante, inclusive de mortalidade. Era uma das principais causas de mortalidade em adolescentes nos Estados Unidos, era a gestação nas trompas, que acaba se rompendo e a pessoa pode ter uma hemorragia interna e muitas vezes a adolescente nem sabia que estava gestante. Então, quando você tem uma tuba alterada, você tem uma dificuldade para conseguir engravidar naturalmente e você também pode ter aí a ocorrência de uma gestação fora do útero. Então, as duas coisas que podem atrapalhar. Agora, algumas questões que tem várias aqui que são muito semelhantes, eu vou tentar resumir. Por exemplo, o homem que bebe muito cerveja, vinho, bebidas alcoólicas em geral, algumas específicas, ele diminui a sua produção de espermatozoides que sejam eficientes para uma fecundação? Pelo menos 4 homens perguntaram isso aqui. Tem outra aqui do Júlio de Canoas. Peço para os médicos falarem sobre as técnicas de verificação de doenças do embrião antes de prosseguir na gravidez. São algumas das questões que vieram aqui pelo nosso WhatsApp no 99-388-7532. Doutora e doutores. Bom. Eu acho, voltando então à segunda pergunta que ficou sem resposta e juntando com a última agora que tu fizesse, em relação à biópsia do embrião, antes de falar, ainda mais nesse período de confinamento, né, o consumo alcoólico está aumentando bastante, mas depois a gente fala nisso. Em relação à biópsia dos embriões, as principais indicações então são idade materna avançada, principalmente depois dos 40 anos, mas alguns já ampliam ali a partir dos 38 anos, porque é aquilo que a gente vem falando, né? O óvulo vai perdendo a sua capacidade, a sua qualidade, os erros genéticos, né? As aneuploidias cromossômicas aumentam muito as suas taxas. Então, esse é o carro-chefe, vamos dizer assim, das indicações da análise genética de embriões. As outras são falhas de implantação em ciclos anteriores, o que eu quero dizer transferimos embriões em ciclos anteriores e não implantaram, abortamentos, histórico de algum filho prévio, algum feto com alguma alteração, filhos que nasceram com alguma doença genética, às vezes o casal já tem nele, num dos dois, alguma alteração que indica essa análise. Então, as indicações são amplas. Em relação ao risco, não sei se um dos colegas quer falar, o risco do procedimento. O risco, eu vou falar assim, o risco é pequeno, tá? Nada é zero, de novo, em medicina nada é zero. Mas pela técnica que se faz hoje em dia, a gente acredita que esse risco seja muito pequeno de comprometer a qualidade do embrião. Aqueles embriões que não sobrevivem ao processo, provavelmente são embriões que já tinham um potencial menor, que já tinham outras alterações. Então, na clínica, na nossa clínica, nós fazemos muita, eu digo para as pacientes que praticamente todos os dias as embriologistas têm biópsia, elas fazem biópsia praticamente todos os dias. Então, tem uma experiência muito grande, né? E quando a gente descongela esses embriões, é raríssimo que a gente perca esses embriões por ter feito biópsia. Não sei se Dani e Nilo querem comentar alguma coisa. Eu acho que depende muito da expertise da clínica e do time, do staff que faz esse tipo de exame, porque é muito delicado. Nós mais ou menos usamos os melhores centros do planeta para trazer a tecnologia deles para nós. Que medicina a gente ensina,
não se guarda segredo de tecnologias. Então se ensina. Nós recentemente no serviço da Itália, que aliás hoje nós assistimos uma live que eu vou só fazer uma referência sobre isso, nós evoluímos muito e participamos de um trabalho multicêntrico de 8 serviços, 2 dos Estados Unidos, 1 do Brasil, que somos nós, na Espanha e alguns outros países. E o que a gente, qual é essa pesquisa que se fez? Se pegou o líquido onde o embrião cresce, é um líquido de cultura, o meio de cultura, e esse meio de cultura nós foi analisado o DNA, e nós chegamos, e depois nessa pesquisa se fez também a biópsia. Esse líquido seria como se você examinasse o DNA da água do seu banho, né? Tem o DNA, quando você toma o banho, vai ser células, a gente poderia fazer isso. Então, se fez esse estudo e nós chegamos numa equivalência, o nosso serviço chegou a 84,5% de equivalência. A gente conseguiu determinar no líquido, em 84% das vezes, os defeitos dos bebês, que iguala a da biópsia. Se nós evoluirmos mais um pouco, nós vamos chegar possivelmente a biópsia daqui a pouco tempo deve desaparecer, a gente só vai estudar o líquido do banho de vocês. Esse seria o estudo do DNA desse líquido durante o crescimento desses embriões. O que vai ser um avanço. Eu estava falando há pouco que a gente vive em pesquisas, vive trabalhando em melhoras, e nosso serviço está levando isso a esse ponto, da gente chegar junto aos melhores serviços do planeta, eu diria, no sentido de qualidade, porque é uma obrigação. Eu sinto que a gente tem esse compromisso com a população brasileira. E é muito interessante, Fabiano, que esse tipo de avanço, que muitas vezes o especialista em reprodução humana não quer só que a paciente engravide, mas que ela engravida de um bebê saudável e de preferência de um bebê único e não de gêmeos, né? Muitas vezes nós temos aí gestações gemelares nos tratamentos de reprodução assistida, mas não que isso é um desejo do casal ou do médico, mas isso faz parte para muitas vezes aquele casal que já está tentando há muito tempo, já fez muitas tentativas e coloca mais do que um embrião para ver se consegue engravidar com uma velocidade, um tempo menor. Então, esse tipo de avanço, né, você conseguir classificar o embrião sem ter que mexer com o embrião, sem ter essa biópsia não invasiva, possibilita aí que a gente transfira cada vez menos embriões e que a paciente não só engravide, mas engravide de um bebê saudável e num tempo menor, para que isso desgaste menos o casal, né? Não só financeiramente, mas principalmente emocionalmente, né? A gente, na clínica, a gente sempre tem o apoio das psicólogas, porque não só a mulher, o casal como um todo, que tem dificuldade para engravidar, sofre, né? É um casal que tem mais ansiedade, muitas vezes tem mais depressão, diminui a capacidade do trabalho. Então, quando você ajuda um casal a engravidar, não só você resolve o problema daquele casal, mas você melhora a sociedade. São depois pessoas que vão produzir mais, que vão ser mais felizes, é muito gratificante. Em relação à pergunta do ouvinte sobre o álcool, hoje em dia a gente não olha só quantos espermatozoides tem, quantos se movem, mas a gente consegue analisar quanto do DNA do espermatozoide está íntegro. E a gente vê que quando ele consome muito álcool, ou o tabagista, usuário de maconha, a pessoa que está acima do peso, ou que consome muito junk food, né? Ela acaba esse homem acaba tendo uma maior fragmentação do DNA do espermatozoide e muitas vezes um tempo maior até conseguir a gestação. Então, o tratamento para engravidar envolve também a melhora dos hábitos do casal como todo, inclusive do homem. A Pamela, aqui do centro, está perguntando para vocês se existem terapias alternativas para quem tem mais de 40 anos, além do in vitro, por exemplo.
Eu não sei exatamente o que ela quer dizer com terapias alternativas, né? Como o Dani comentou antes, as mulheres que têm mais de 40 anos, a gente tem um pouco mais de urgência, né? A gente não pode perder muito tempo, né? A ação tem que ser mais proativa. Eu tinha dito assim, não necessariamente, obrigatoriamente, essas pacientes precisam correr para uma clínica de reprodução, mas também não podem relaxar muito, né? Eu vou dizer, dependendo da idade, assim, eu não sei exatamente o que ela está falando de terapia alternativa, mas eu vou dizer o tratamento em mulheres de mais de 40 anos, né? O tratamento onde a gente tem melhores taxas de sucesso, infelizmente, é com ovo-doação, tá? As outras, ela pode fazer uma fertilização in vitro, digamos que ela tenha 40 anos, o Nilo já citou, a chance dela, por uma fertilização in vitro, engravidar é em torno de 20%. Se ela tem mais de 40 anos, por exemplo, se ela tem 42 anos, isso já baixa para em torno de 15%, se ela tem menos, em torno de 10%, e assim progressivamente, né? Então, não dá para tentar muita coisa, vamos dizer assim, de baixa complexidade, né? A gente tem que ser mais proativo. Se ela não engravidou espontaneamente em 3 a 6 meses, vamos dizer assim, a gente já tem que partir para uma técnica mais complexa, tentando evitar a ovo-doação, mas o tratamento que efetivamente ela vai ter mais chance de sucesso é com ovo-doação. Ela, não digo, né, as pacientes com mais de 40 anos, é o tratamento onde a gente consegue restaurar as taxas a valores, assim, realmente significativos, as taxas de sucesso. Ela coloca aqui também, ela acrescenta, técnicas como acupuntura, medicina chinesa podem funcionar? O que a gente vê em relação à acupuntura, já tem vários trabalhos científicos que essas pacientes não têm uma melhora da taxa de gestação, mas vários estudos trazem que essas pacientes passam pelo tratamento com uma menor carga de ansiedade. Então, a acupuntura poderia ser um adjuvante, ser um tratamento adicional para diminuir o estresse da paciente durante o tratamento, mas não para melhora da taxa de gravidez. Muito bem, muito bacana aqui. Bom, estamos elucidando várias questões dos nossos ouvintes através do WhatsApp 99-388-7532, é o mês mundial da conscientização da infertilidade. Estamos recebendo mestres aqui do assunto, com muita honra aqui no Contraponto desta quinta-feira, hoje 4 de junho de 2020. O Contraponto recebe o Dr. Nilo Frantz, também o Dr. Dani Eisenberg, e temos a honra de receber também a doutora Cláudia Machello conosco aqui, Simone Machello, perdão, aqui no Contraponto de hoje. Contraponto com a hora certa, 11h34 para a Verte Saúde, sua vida e nossos cuidados, telefone 3284-1588, Contraponto para a Simers, defender os médicos e defender a saúde. FAMURS é no município que tudo acontece. Corém RS, o que nos move a cuidar da vida, onde a vida, a enfermagem. Corém RS, democracia, ética e transparência. E Cremers, em ação pela saúde. Intervalo, voltamos com o último bloco do Contraponto. E aí eu quero saber um pouquinho mais, acho que vai dar tempo, teremos aí 4 minutos para cada convidado, um pouco mais do que isso, para falarem um pouquinho dessas suas experiências aí, que também chamam demais a atenção, e é importante que o nosso ouvinte também saiba. Já voltamos com o bloco final do Contraponto. Mais de 20 mil mortos no Brasil e os governantes jogando com o relaxamento. O prefeito Marquesan manda o comércio abrir as portas em Porto Alegre. O distanciamento científico do governador Leite não controla a pandemia. E Bolsonaro não se importa com o povo. Mandar a vida voltar ao normal leva o Brasil ao epicentro mundial da Covid-19. A hora é de manter o isolamento social como recomenda a OMS. Vocês não veem que estão perdendo a guerra contra o coronavírus? Parem de apostar a vida da gente. Sim de bancários. Diga sim para quem defende você.
Quando chega o momento de luta, descobrimos com quem realmente podemos contar. Descobrimos quem está sempre na linha de frente e se arrisca para nos dar a chance de continuar lutando. Profissionais da enfermagem merecem ser homenageados, mas também reconhecidos e valorizados, agora e sempre. O que nos move é cuidar da vida. Onde há vida, há enfermagem. Uma campanha Corém RS. Uma pandemia não escolhe hora nem lugar para acontecer. Mas nós, médicos, sabemos onde devemos estar nesse momento. Ao lado dos nossos pacientes. Desde a escolha do curso até o exercício da medicina, são anos de estudo constante. E agora, apesar das dificuldades, as notícias mostram o quanto nossos esforços estão dando certo. Porque lugar de médico é onde a vida mais precisa. Cremers, em ação pela saúde. Na luta diária contra o novo coronavírus, a JBS está totalmente dedicada em cuidar dos seus colaboradores e familiares. Lembre-se, ao sair de casa em situações essenciais, o uso da máscara é obrigatório, sempre cobrindo por completo a boca e o nariz. As compras devem ser feitas apenas por uma pessoa da família. Os demais devem ficar em casa. Lavar bem as mãos com água e sabão ajuda a conter a disseminação do vírus e prevenir a doença. Por isso, é fundamental que todos façam a higienização frequente das mãos e use álcool em gel. O distanciamento é importante neste momento. Não receba visitas e não faça visitas. Cada atitude conta. E a JBS não poupa esforços para ajudar a garantir proteção a todos. Isso vai passar. E juntos venceremos essa batalha. JBS. A programação da Rádio Guaíba está alterada em função da cobertura da pandemia do novo coronavírus. Neste período, as competições esportivas estão paralisadas. Mas os parceiros do Futebol Guaíba são nossos aliados fundamentais neste momento, onde o mais importante é levar a melhor informação para os guaibeiros. Fiquem aqui conosco e acompanhem a cobertura mais completa sobre o vírus que paralisou o planeta. O apoio é do Banrisul, o grande banco do Sul, Instituto de Cardiologia, Sindibancários Porto Alegre e Dália Alimentos. Você está ouvindo Contraponto com Fabiano Brasil. 21 minutos faltando para meia-noite. Temos mais 16 minutos de programa. Contraponto para a Corém RS. O que nos move é cuidar da vida, onde a vida é a enfermagem. Corém RS, democracia, ética e transparência. Contraponto para Cremers, em ação pela saúde. Contraponto para FAMURS, é no município que tudo acontece. E Simers, defender os médicos e defender a saúde. 21 minutos faltando para meia-noite. A hora certa no Contraponto para Verde Saúde. Sua vida, nossos cuidados. Telefone 3284-1588. O tema do Contraponto de hoje, o mês mundial da conscientização da infertilidade, que é o mês de junho, recebendo convidados muito especiais, autoridades que são referências nacionais no tema de fertilização, e por isso certamente despertou muita atenção dos nossos ouvintes perguntando e trazendo várias questões. Dr. Nilo Frantz, Dr. Dani Eisenberg e doutora Simone Matiello. Não vamos cessar as questões, que teremos pouco tempo agora, 3 minutos e meio para cada convidado se despedir, e também trazer um pouquinho dessa sua experiência, além de passar os contatos, enfim, como quem se interessou e quer saber mais, como é que faz, para onde liga, quem procura, porque esses 15% estavam bem representados hoje aqui no programa, não é mesmo, doutora Simone Matiello? É isso aí. Bom, queria mais uma vez agradecer, né, ao convite. Queria só, para encerrar minha fala rapidinho, me corrigir, porque eu falei que as mulheres com mais de 40 anos, infelizmente, o tratamento com mais sucesso é a ovodoação, como se isso fosse uma coisa ruim. Mas eu acho que a ovodoação é um tratamento que trouxe um alento para as mulheres que não conseguem, né,
com seus próprios óvulos, onde a gente teria que jogar a toalha, né? E a única alternativa seria a adoção. Hoje a gente tem essa possibilidade. É um tratamento com ótimas taxas de sucesso e com uma satisfação muito grande das pacientes, né? Imagina uma paciente que já tinha visto o seu sonho ido por água abaixo, poder realizar a maternidade de uma forma mais completa, né? Gestando, parindo, amamentando o seu filho, e por experiência, quero dizer que são provavelmente as pacientes mais satisfeitas que a gente tem. Eu tenho certeza que elas esquecem que aquele óvulo não era delas. A gente está à disposição, né, na Clínica Nilo Frantz e no Instituto de Fertilidade, que é onde também eu trabalho, que é uma clínica parceira da Nilo Frantz, para quem precisar. Muito obrigada. Doutora, uma questão minha, uma curiosidade minha. Nesse caso da ovodoação, o bebê ele tem características da mãe biológica, da dona da doadora do óvulo? Como é que funciona a questão das características e DNA e tudo mais? Tá, então assim, o Nilo tinha passado rapidamente por isso antes. A doadora é escolhida com base em características físicas semelhantes à da receptora, né? Então a gente vai buscar uma doadora com características muito semelhantes à da receptora. Obviamente, esse óvulo tem a carga genética da mãe biológica, né, da doadora, mas esse embrião, né, que se formou desse óvulo doado, ele vai ser gestado no útero da receptora. E hoje a gente tem, além da genética, aquilo que a gente chama de epigenética, que são fatores do ambiente agindo na genética. Então, a gente diz que certamente esse embrião vai ter uma série de características da mãe que gesta, né, da receptora. Então, é isso. Não sei se os meninos querem complementar. Não sei se eu te respondi, Fabiano, se era isso que tu não, é isso mesmo. A minha curiosidade foi essa. Porque até o Daniel Zucco, aqui na mesa de áudio, entrou aqui no estúdio no último bloco. Fabiano, uma pergunta também como é que funciona a questão dos doadores de esperma, né? Dos bancos de esperma. Espermatozoides, porque ele falou, imagina, teve aquele filme Paizão, que o cara tinha mais de 50 filhos aí, né? Então ele trouxe a questão se isso funciona ainda hoje, obviamente que funciona, e como é que se trabalha essa questão, né? É um pouco diferente, assim, né? A gente tem bancos de sêmen, né? Então, tem clínicas especializadas nessa coleta e nesse congelamento das amostras, né? Então, quando um casal precisa de sêmen doado, ele tem lá um banco que ele vai acessar e ali tem todas as características dos doadores. No Brasil, a exigência, eu tinha esquecido de comentar, a principal exigência é que essa doação, seja de óvulo, de sêmen, de embrião, é que ela seja anônima. Quem doa não sabe para quem vai, quem recebe não sabe de quem veio, obrigatoriamente. Tá? Então, nos bancos de sêmen, tem ali os doadores identificados por um número e com as características físicas, né, cor dos olhos, cor da pele, cor do cabelo, constituição física, etc., tipagem sanguínea, e os casais buscam baseados nessa característica. Em relação ao óvulo, a gente ainda no Brasil não tem uma clínica, um banco de óvulos, né? A gente faz esses cruzamentos, a clínica administra o grupo de doadoras e o grupo de receptoras e a clínica faz esse cruzamento, baseado nessas características físicas, e também essa doação é anônima. Perfeito, doutora. Muito obrigado, doutora Simone Matiello. Obrigado pela presença aqui no Contraponto. Volte sempre. Que seja a primeira de muitas. É um tema extremamente interessante, tanto é que desperta a atenção para várias questões que vieram pelo Facebook, pelo WhatsApp aqui da Guaíba e minhas curiosidades como jornalista e querendo entender também sobre tudo isso. A gente é metido a querer saber tudo, viu, doutora? Então tem isso. Temos que saber de tudo um pouco para poder trazer esse conteúdo aos nossos ouvintes. Muito obrigado. Doutor Dani Eisenberg, muito obrigado pela participação aqui no Contraponto. Muito legal mesmo as elucidações de questões. E só conta pra gente, doutor, tem aí 2 minutinhos e meio. Como foi esse caso aí desse bebê, que foi o primeiro bebê no mundo nascido em um útero transplantado de uma doadora falecida. Sensacional isso, doutor. Parabéns em primeiro lugar, né?
Obrigado pelas palavras. Esse é um trabalho do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. É uma iniciativa de 2 disciplinas lá, a disciplina de ginecologia, que é chefiada pelo professor Baracá, e a disciplina de transplante de fígado, chefiada pelo professor Carneiro. Esse estudo foi tocado por mim e pelo Dr. Wellington Andraus, que é o coordenador do transplante de fígado do HC. Ele começou com o relato da Turquia, que tinham feito um transplante de útero que não teve sucesso, ela não chegou a dar à luz, em 2011. Aí que nós começamos a estudar isso, até que os suecos, em 2014, fizeram uma série de casos com doadora viva e não com doador falecido. Nós tivemos na Suécia, eu e o Dr. Wellington, para aprender com a técnica dos suecos. A gente precisava adaptar para o nosso modelo de doador falecido, e até que em 2016 nós fizemos o primeiro transplante de útero da América Latina, e essa paciente felizmente veio a engravidar. Na primeira tentativa a gente transferiu apenas um embrião, que nós não queríamos que ela engravidasse de gêmeos. A gestação também foi cuidada pela obstetrícia do Hospital das Clínicas, e onde ela deu à luz. E teve aí a gente teve a felicidade de ter o primeiro bebê do mundo de uma doadora falecida. Isso já tinha sido tentado em muitos países, em mais de 10 pacientes, e nós tivemos a felicidade aí de ser o primeiro grupo que conseguiu. O relato desse caso foi publicado no Lancet, que é um dos principais periódicos de medicina do mundo, junto com o New England Journal of Medicine. E esse artigo nosso, 100% brasileiro, todos os autores são brasileiros, ficou entre os 50 mais comentados no mundo, em todas as áreas da ciência, no ano passado. Então, é um motivo de muito orgulho, não só para o Hospital das Clínicas, mas para o Brasil como um todo, a gente poder figurar não só nas páginas aí de notícias negativas, mas como um avanço para a medicina mundial. Muito obrigado pela oportunidade de participar. Muito boas as perguntas dos ouvintes. A gente espera ter contribuído um pouco para ajudar esses casais aí que estão em casa a logo poderem realizar o seu sonho. Muito obrigado, doutor Dani Eisenberg. Sempre uma honra, volte sempre ao nosso programa. Também com muita honra, doutor Nilo Frantz, uma das referências também nacionais, mundiais no assunto. Ele que foi responsável pelo nascimento do primeiro bebê com auxílio da técnica de maturação in vitro, IVM, no Brasil. Doutor Nilo Frantz, uma honra tê-lo recebido aqui no Contraponto. Muito obrigado pelo carinho com a Rádio Guaíba, com o nosso programa. E, por favor, o senhor tenha os minutos aí para se despedir da gente e principalmente levar uma palavra de otimismo para aqueles que estão tentando e que certamente com a ajuda de especialistas como vocês irão realizar o sonho de serem pais e serem mães, doutor. Muito obrigado pelo espaço que você nos forneceu. Acho que a gente ficou muito feliz em poder comunicar ao público essas informações que eu sei que são muito importantes, porque a mulher, quando tem 40 anos, ou 45 anos, ela chega lá e diz assim: não, doutor, eu sou diferente, eu vou engravidar, ela já não tem mais óvulos. Então, nós precisamos chamar a atenção que essas pessoas, aos 35 anos, repensem e consulte um médico que diga para elas que ela pode congelar os óvulos e frisar sua fertilidade. Aí ela salva tudo. Mas eu queria dizer que eu sou, na minha experiência, um formador de famílias. É o meu fraco, eu gosto disso. E eu tenho um aforismo que eu digo assim: vocês chegaram nessa clínica, não importa a desgraça que já passaram, vocês só vão sair daqui quando engravidarem. Eu não sei o que precisamos fazer, mas nós vamos investigar, vamos fazer o diagnóstico e de alguma forma vocês vão formar família. E isto tem acontecido. Só vai não acontecer se vocês desistirem, por alguma razão. Espero que isso não aconteça. Então, eu queria agradecer muito e queria também dizer que para mim também é uma honra. Nós temos times muito bons de laboratório, de biomedicina, porque são fundamentais, é onde se constroem os embriões. E eu tenho também muito orgulho em ter a Simone como colega, e ter também o Dani como colega, como parceiro, como participante do time de São Paulo, que ele atualmente coordena na Clínica Nilo Frantz de São Paulo. De forma que eu sou um homem muito feliz
por poder tratar esses casais, que nós tratamos da vida, informar a gente sempre melhor, estar de bem com eles. Eu sou um homem muito feliz e estou também muito feliz, Fabiano, por esse espaço que você nos deu. Muito, muito obrigado. Estamos extremamente agradecidos. Obrigado e boa noite. Eu que fico honrado, doutor, por ter aceitado o nosso convite, aproveitando o mês mundial da conscientização da infertilidade, e trazer todas essas questões. Tenho certeza que a gente deu palavras de otimismo. A gente não, vocês, né? Eu só intermediei palavras de otimismo para quem sonha em ser pai, em ser mãe, às vezes por questões de idade, tempo e outras questões que a gente abordou aqui, não conseguem. Pois o doutor agora deu essa esperança aí, tanto o doutor Nilo Frantz, quanto também a doutora Simone Matiello e o doutor Dani Einsenberg. Muito obrigado. Dá tempo de passarem os contatos, o Instagram, portais, sites, fiquem à vontade. Começar com a doutora Simone. Então, meu Instagram é Simatiello. Pode me contactar. Eu trabalho na clínica Nilo Frantz. Eu também estou à disposição. Depois eu acho que as pacientes, é fácil encontrar, né, o contato da clínica. Maravilha, doutora. Eu acho que bom, para quem quiser também acompanhar, eu marquei lá no Fabiano Brasil Oficial, no @RD Guaíba Oficial, tem lá os Instagrams dos nossos convidados todos. Muito obrigado, doutora. Volte sempre. Obrigado, doutor Dani. Obrigado, boa noite. E eu aqui, as pacientes as gaúchas que tiverem em São Paulo, de passagem ou para sempre, ou mesmo os paulistanos que estão nos ouvindo através da internet, podem me encontrar na Nilo Frantz São Paulo. Vai ser um prazer poder ajudá-los. Muito obrigado, doutor. Obrigado, doutor Nilo Frantz. Muito obrigado mais uma vez, e o meu contato é nilofrantz.com.br. Estaremos sempre disponíveis a todo momento e não paramos, na verdade, nos últimos não sei quantos mil anos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Nilo Frantz, doutor Dani Einsenberg, doutora Simone Matiello, um timaço de especialistas para falar sobre o mês mundial da conscientização da infertilidade aqui no Contraponto. Para a Corém RS, o que nos move é cuidar da vida, onde a vida é a enfermagem. Corém RS, democracia, ética e transparência. Cremers, em ação pela saúde. FAMURS, é no município que tudo acontece. Simers, defender os médicos é defender a saúde. A hora certa, 6 minutos faltando para meia-noite. Para Verde Saúde, sua vida, nossos cuidados. Telefone 3284-1588. Amanhã o Contraponto abordará as mulheres na política, uma pauta sugerida aí pela FAMURS, nossa parceria aqui. E todas as questões que vamos abordar aí em relação às próximas eleições, o número de mulheres que devem concorrer, por que não tantas mulheres estão concorrendo, enfim, a gente vai falar sobre tudo isso amanhã aqui no Contraponto da Guaíba a partir das 10 da noite. A produção foi do Giovanni Gaforelli, a mesa de áudio de Daniel Zucco, a coordenação de central de Davis Rodrigues e a central técnica de Rafael Valdez. Muito obrigado a todos pela companhia. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Amanhã, 10 da noite, tem mais Contraponto ao vivo para você aqui na Guaíba. Até lá. Tchau. Contraponto. Apresentação: Fabiano Brasil. A programação da Rádio Guaíba está alterada em função da cobertura da pandemia do novo coronavírus. Neste período, as competições esportivas estão paralisadas, mas os parceiros do futebol Guaíba são nossos aliados fundamentais neste momento, onde o mais importante é levar a melhor informação para os guaibeiros. Fiquem aqui conosco e acompanhem a cobertura mais completa sobre o vírus que paralisou o planeta. O apoio é do Banrisul, o grande banco do Sul, Instituto de Cardiologia, Sindibancários Porto Alegre e Dália Alimentos. Uma pandemia não escolhe hora nem lugar para acontecer. Mas nós, médicos, sabemos onde devemos estar nesse momento.
ao lado dos nossos pacientes. Desde a escolha do curso até o exercício da medicina, são anos de estudo constante. E agora, apesar das dificuldades, as notícias mostram o quanto nossos esforços estão dando certo. Porque lugar de médico é onde a vida mais precisa. Cremers, em ação pela saúde. O Instituto de Cardiologia permanece sendo a primeira referência de nossa saúde pública para o atendimento das doenças cardíacas.